Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais uma live. Quero agradecer a você que está chegando. Nós vamos hoje falar um pouco sobre alguns argumentos em defesa de Israel, com tudo que está acontecendo, com essa nova fronte de batalha em que Israel está atacando agora o norte do Líbano, ou seja, e sendo atacado também, como aconteceu agora, a Galileia sendo atacada. Enfim, nós queremos trazer aqui alguns pontos e argumentá-los para que possamos compreender de fato o que está acontecendo. Eu sempre gosto de dar uma olhadinha para o passado, para a gente escolher algumas informações, para que possamos então entender um pouco o presente e, é claro, olharmos com a perspectiva de progresso para o futuro. E nós estamos vivendo esse tempo que, infelizmente, novas guerras estão surgindo, E por essa razão a gente precisa entender o que está acontecendo. E para a gente entender o que está acontecendo, nós precisamos de fato de elementos que comprovam tudo aquilo. E uma das coisas que me chama muita atenção é, por causa de tudo hoje que é muito instantâneo, muito rápido e muito volátil, as informações são muito rápidas, nós estamos nessa era, é claro, nós precisamos de alguns pontos chaves, alguns fatos, como para a gente sustentar, para nós podermos contra-argumentar quando algumas pessoas vêm com algumas palavras, alguns chavões na ponta da língua. Quando o assunto é Israel, os ânimos costumam ficar exaltados e ver que sempre, que até para responder alguns questionamentos, por exemplo, às vezes nós ouvimos alegações e um ponto de vista diferente, e às vezes nós não conseguimos contra-argumentar porque nosso conhecimento ele é limitado acerca de tudo que está acontecendo em Israel e também no Oriente Médio. Principalmente nessa época, em que todo mundo está acostumado com as notícias, a mídia ela traz uma velocidade incrível todos os acontecimentos, e a gente precisa se posicionar, nós precisamos nos posicionar e entender de fato o que está acontecendo. Quantas são as pessoas que estão preocupadas, até querendo saber se já estamos sendo arrastados para a Terceira Guerra Mundial, são guerras e guerras e rumores de guerras que cada hora estão aparecendo. Mas o que nós precisamos então? Então, para a gente ficar preparado para responder de forma eficaz, rápida, nós precisamos de alguns pontos, de alguns fatos, de algum entendimento básico para a gente poder se contrapor àqueles que de fato criticam Israel. Agora mesmo na ONU, que nós estamos observando aqui, nenhum presidente de esquerda ele tem um argumento sólido para ser favorável a Israel do ponto de vista da sua própria defesa. Para ajudá-lo a atingir esse objetivo, nós estamos aqui com, eu vou dizer assim, uma campanha bem educativa de 4 pontos, no qual cada um desses 10 tópicos que eu gostaria de abordar aqui, a seguir, nós vamos estar trazendo alguns pontos chaves que ajudam a aprofundar o nosso conhecimento a respeito das principais questões do conflito no Oriente Médio. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui são as colônias. Por exemplo, os judeus podem viver na cidade, no México, a cidade do México, eles podem viver em Bangkok, podem viver em qualquer outra cidade do mundo, exceto na Arábia Saudita. Você sabia? A autoridade, por exemplo, palestina, quer proibi-los de viver justamente no berço do judaísmo. O segundo ponto que eu quero trazer nessa live e para a nossa reflexão é que nos últimos 3.000 anos, o único período em que não houve uma presença judaica contínua na margem ocidental foram 19 anos entre 1948 e 1967, quando o governo da Jordânia proibiu os judeus de habitarem na região. O terceiro ponto que eu quero salientar, que eu quero enfatizar aqui,
está relacionado com a data de 1979, quando Ariel Sharon desmantelou Yamit e os outros assentamentos judaicos no Sinai, porque estava absolutamente claro que essas concessões trariam a paz verdadeira. Número 4. Como os territórios disputados nunca fizeram parte de uma nação soberana e foram conquistados durante uma guerra defensiva, ou seja, as leis internacionais permitem o assentamento voluntário de colonos naquela região, reconhecendo esse fato de acordo com Oslo, e nós começamos a observar que jamais abordaram a questão das colônias judaicas ou árabes. Nesse segundo tópico que eu quero trazer aqui sobre esses argumentos em defesa do Estado de Israel, é sobre os refugiados. O problema dos refugiados não existiria se 7 nações árabes não tivessem atacado Israel imediatamente, conforme está narrado na história, após a sua fundação em 1948. Dentro desse segundo tópico, eu quero trazer o segundo ponto, que é a Síria, por exemplo, o Líbano, a Arábia Saudita e outros países árabes decidiram conscientemente isolar os refugiados políticos para usá-los como massa de manobra política, em vez de assimilá-los, ou seja, como cidadãos normais. E a resolução de 194, a resolução 194 da Assembleia Geral, é importante dizer que essa importante resolução da Assembleia Geral da ONU estabelece que todos os governos envolvidos são solidariamente responsáveis em relação à questão dos refugiados. E o terceiro ponto dentro desse subtópico que nós estamos falando aqui, falando sobre argumentos em defesa de Israel, em 1948, 800 mil refugiados judeus foram expulsos de países árabes, mas seus descendentes, hoje cidadãos plenos, porque foram absorvidos por Israel e outros países. Ou seja, 800 mil refugiados judeus foram expulsos dos países árabes, mas seus descendentes, hoje cidadãos plenos, que foram absorvidos por Israel e outros países. Ou seja, o que nós precisamos entender? Que dentro desses 21 países que estão em volta ali de Israel, somente o Estado de Israel é um país democrático. Ou seja, dentro do Estado de Israel, por ser um país democrático, lá tem várias culturas, lá é um Estado que a gente sabe menor do que o Estado de Sergipe, ou seja, daquele tamanho do Estado de Sergipe, porém comporta todas as etnias, raças, religião, mas Israel não tem o direito. Olha só que coisa, né? Olha que situação. Mas Israel não tem o direito de estar, por exemplo, morando em um país saudita. Então, o quarto ponto que eu quero destacar desse segundo tópico, falando dos refugiados, que ao contrário, por exemplo, dos países árabes, Israel sempre concedeu cidadania israelense aos árabes que ficaram, por exemplo, dentro de suas fronteiras. Hoje em dia, né, se nós formos olhar para mais de 1 milhão e mais de 200 mil israelenses de origem árabe, eles desfrutam de cidadania, de benefícios, de representatividade dentro do Estado de Israel. Em contrapartida, isso não aconteceria se um judeu estivesse vivendo em outro país. Então, essa é a incongruência. É isso que de fato está acontecendo e que por essa razão nós vemos que eles querem varrer Israel do mapa, eles querem extirpar, porque como disse alguns ditadores daquela região, dizendo que Israel é um câncer, mas todavia nós sabemos que Israel, como um país democrático, ele supera tudo isso, todas essas crises, supera todas essas guerras. Primeiro porque está dentro de uma promessa de Deus, feita a Abraão,
transliterada para os seus descendentes e chegando até eles o dia de hoje. Então Israel, ele assinou, por exemplo, todos os tratados de paz, independentemente com o Egito, igual aconteceu em 1979, e a Jordânia em 1994, e nas duas ocasiões abriu mão de terras, petróleo, colônias, ou vantagens estratégicas em prol de um acordo pacífico. E de fato, Israel não é aceito. Eu quero trazer de forma bem abrangente esses fatos para que nós possamos entender um pouco do passado, para a gente compreender o presente e olharmos com uma perspectiva de paz e de progresso para o futuro. E dentro desses fatos que nós estamos olhando aqui, uma outra coisa que me chama a atenção são as concessões em prol da paz. Israel assinou tratados de paz independentes com o Egito, conforme aconteceu em 1979, e a Jordânia em 1994, e nas duas ocasiões ele abriu mão de terra, petróleo, como nós estamos falando, colônias, entre outras coisas, para que pudesse assim então sobrepujar, crescer dentro da sua própria terra, por saber que foi Deus que deu essa terra para o povo. A gente trata, por exemplo, da OLP, que eu acho que isso caberia uma outra live para a gente falar um pouco sobre a OLP, né, que manteve refém, e, principalmente quando aconteceu aqueles Jogos Olímpicos em Munique, não sei se você vai estar lembrando disso, em 1972, né, tentando forçar a libertação dos prisioneiros palestinos com as suas reivindicações, como não foram atendidas, 11 atletas israelenses naquela época, eu estou falando de 1972, foram assassinados. Eles são cruéis. O que nós precisamos entender é que Israel sempre forneceu terras, dinheiro, armas, treinamento e serviço de inteligência à autoridade palestina, na esperança de que aquela organização demonstrasse reciprocidade e acabasse com os atos terroristas e o incentivo à violência. O que nós queremos enfatizar aqui é que a própria fórmula, a terra em troca de paz, indica que cada um dos lados entra em acordo com um e com o outro e troca aquilo que mais desejam. No caso dos árabes, terras; no caso de Israel, paz. Eu vou repetir. Israel só quer a paz. Em contrapartida, nós encontramos os outros países, eu estou falando desses 21 países que estão em volta de Israel, querem terras e mais terras, mas não querem promover a paz. Em 1917, 1937, 1947, para você que quiser estudar depois, 1956, 1979 e 1993, os líderes israelenses seguiram o mesmo padrão de ceder terras em troca da paz com seus vizinhos árabes. O quarto tópico que nós estamos trazendo aqui como argumento sólido, com fatos que aconteceram no passado, para a gente entender um pouco de Israel e entender um pouco do que está acontecendo no Oriente Médio hoje, nós temos que, na verdade, buscar saber, ter esse entendimento de tudo que aconteceu de fato, para que possamos compreender o que de fato quer o Hezbollah, o que querem o Hamas, além de serem grupos armados, terroristas. O que eles querem? Eles não querem a paz. Eles querem terras. Por exemplo, quando se trata da OLP, a verdadeira face da OLP, eu estou falando da OLP, da libertação da Palestina. A verdadeira OLP manteve refém a delegação israelense, como nós falamos aqui, em Jogos Olímpicos em Munique em 1972, forçando a liberação daqueles prisioneiros palestinos, mas a gente sabe que eles não queriam, não era isso. A verdadeira OLP inventou o sequestro de aviões em 1970 e disseminou o medo entre os viajantes do mundo inteiro. A verdadeira OLP matou a tiro o cidadão americano conforme Leon Kringlofer e um homem idoso desarmado e preso a uma cadeira de rodas à borda do transatlântico em 1985. A verdadeira OLP continua a incitar a violência contra os judeus, a promover a luta armada para libertar toda a Palestina e a plantar o ódio no coração das crianças palestinas
ensinando-lhes que a morte é um prêmio máximo. O quinto ponto que eu quero trazer aqui dentro desse tema como subtópico é uma ligação de 3.000 anos. As duas únicas nações soberanas que já existiram na terra de Israel foram os dois reinos no antigo Israel e o segundo, o segundo foi destruído, é claro, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte e o reino do sul, sendo que o segundo foi destruído no ano 70 da era cristã. Por 3.000 anos, os judeus expressaram o desejo de voltar à sua terra ancestral. No Seder da Páscoa, na cerimônia do Yom Kippur, nas orações diárias, na bênção após as refeições, é o que eles querem. É o que eu digo quer. É o que eles querem para Israel. Eles querem viver as suas celebrações. Eles querem viver o momento da Páscoa, do Pessah, ou da passagem. A palavra Páscoa ela tem uma referência do original do hebraico, né? Pessa, que significa pular a marca, passar por cima. Olhando para a Bíblia Sagrada, conforme está escrito no livro de Êxodo. É isso que eles querem. A bênção após as refeições, nas palavras ditas sobre o dossel durante a celebração nupcial do Tisrá, o dia do luto nacional, através do ato de colocar um pouco de terra de Israel no túmulo dos seus mortos. O que é Israel? Se nós fizermos uma ligação, voltando à história, isso é há mais de 3.000 anos, nós vamos ver também, por que não dizer, sobre a dispersão ou a diáspora, né? Apesar daquela diáspora que aconteceu, algumas comunidades, por exemplo, judaicas, conseguiram permanecer resistindo, residindo continuamente em cidades como Jerusalém, Safed, Tiberíades, Siquém e Hebrom. Séculos antes da criação do islamismo, os judeus já ansiavam por retornar a Israel, e o próprio Corão registra isso em muitas suras, ou seja, capítulos, tais como 17, versículo 7, 17, 104 e 5, 21, que diz aos judeus para entrarem na terra santa que Deus vos designou. O que é Israel? Paz. O que querem as outras nações? Guerras, terras. Ou seja, Israel não tem o direito de celebrar dentro dos seus próprios portais, dentro da sua própria terra. Em contrapartida, nós observamos que, por essa situação, quando eles começam a defender o seu próprio Estado, nós encontramos alguns que, por falta, sei lá, por conhecimento, ou simplesmente por abirogar tudo isso, nós não ouvimos uma fala, a não ser dos países democráticos a favor de Israel. Isso nós poderíamos citar todos eles aqui. Que desde o seu nascedor, ou seja, desde a sua independência de 1948, quando até por um voto de Minerva, do grande Oswaldo Aranha, né, que concedeu aquele voto que fez com que Israel, então, recebesse essa titularidade de Estado de Israel. E a partir daí, dentro de toda essa confederação de países, o único país democrático é Israel. Então Israel vive numa pressão, numa opressão muito grande dos outros países por não serem democráticos, por serem totalitários, e agora enfrentando essa nova batalha contra o Hezbollah. Eu vou parar um pouco por aqui, agradecido a você que ficou até agora, você que passou rapidamente também, grato pela sua vida. E na outra live nós vamos falar um pouco sobre os lugares sagrados de Israel, para que você possa compreender de fato o que é que está acontecendo no Oriente Médio e também em Israel. Lembrando que o único país democrático ali naquela região é Israel. Por isso sofre toda essa pressão, enquanto os outros países buscam terra, Israel só quer a paz. Shalom, que Deus em Cristo te abençoe e te prospere abundantemente.